Olá, está começando mais um UFSC Entrevista. A convidada é a jornalista Juliana Dalpiva, egressa do curso de jornalismo da UFSC. Atualmente, ela é repórter do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, o CLIP, colunista do ICL Notícias e apresentadora do podcast A Vida Secreta do Jair. Juliana também é autora de O Negócio de Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, uma obra que foi finalista no Prêmio Jabuti em 2023. Hoje, retorna a Florianópolis para lançar seu novo livro, Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, da editora Matrix. Juliana, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês por me receber. Para começar, no seu mestrado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV, você aprofundou a sua pesquisa no desaparecimento do deputado Rubens Paiva, o que a motivou a investigar esse tema. Eu, na verdade, comecei como repórter, cobrindo casos de mortes e desaparecidos, investigando, de um modo geral, a área, o tema, entendendo como que era possível que o Brasil ainda tivesse mais de 200 pessoas desaparecidas sem nenhum tipo de investigação, né? E aí, isso é por volta de 2010, tem a discussão da lei de anistia no Supremo Tribunal Federal, que é mantida, é declarada constitucional. Só que o Brasil é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e isso motiva a criação da Comissão Nacional da Verdade, e aí eu começo a cobrir mais sistematicamente a Comissão Nacional da Verdade, e um dos casos que se apresenta para mim, quando eu começo a trabalhar mais direto nesse dia a dia do trabalho da comissão, é o caso do Rubens, inclusive em função de uma entrevista que eu fiz com um ex-integrante ali do aparato repressivo, dos torturadores, que era o tenente-coronel Paulo Malhães. Ele fala que tinha informações sobre o caso do Rubens Paiva quando ele dá uma entrevista para mim, para um colega que chama Chico Otávio, que é um grande repórter do Globo, com quem eu trabalhava na época, em 2012. E aí, a partir disso, a gente começa a puxar ali vários fios da história, recuperar tudo que tinha sido publicado, porque ficam duas perguntas, Onde está o corpo? Quem são os responsáveis? Essas eram as duas perguntas que estavam ali pairando em 2012. E aí, a Comissão Nacional da Verdade também faz uma investigação muito importante do caso, por meio do Dr. Cláudio Fonteles, que era conselheiro, ex-procurador-geral da República, um grande jurista, e ele consegue o depoimento de 2 militares que dizem ter presenciado ali a tortura do Rubens Paiva e que apontam alguns dos responsáveis pelo crime, em 20 de janeiro de 1971. Eu vou cobrindo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, vou fazendo o meu próprio de investigação, porque por essa linha do Cláudio Fonteles, se chega aos responsáveis pelo assassinato. Mas onde está o Rubens Paiva ainda era uma pergunta. E aí é pela linha de investigação que aí eu e o Chico, por meio do Malhães, se aproximar o máximo que for possível, em determinado momento o Malhães admite que fez uma operação para retirar os restos mortais do Rubens Paiva de uma praia no Recreio dos Bandeirantes, em 1973, para onde eles tinham sido levados, não era nem a primeira vez, eles tinham feito alguns enterros clandestinos do corpo do Rubens Paiva. E todo esse trabalho de reportagem acontece quando eu entro no mestrado. Eu estou trabalhando como repórter um pouco no Globo, um pouco no Jornal O Dia, passo no mestrado, e eu começo a entender, quando finalmente a denúncia do caso é apresentada pelo Ministério Público Federal, que aquilo podia motivar um momento histórico novo, porque na medida em que deu entrada, abriu o processo, foi o primeiro processo de homicídio ocorrido na ditadura que teve uma abertura de um processo criminal na Justiça Federal. E aí tinha essa compreensão, 40 anos, como é que demorou tanto tempo para se chegar? O que causou? Quais foram as dificuldades? Quem que ajudou efetivamente? E aí essas são um pouco as perguntas iniciais do mestrado.
para entender todo esse processo. Como foi o processo de transformar sua pesquisa sobre o desaparecimento de Rubens Paiva em um livro? Quais foram os principais desafios ao adaptar a pesquisa para a obra? Eu te confesso que eu não tive tanta dificuldade nesse sentido, porque quando eu preparei a redação da dissertação, eu já enxerguei a possibilidade de que ela fosse publicada em formato de livro. Acho que essa é um pouco a vantagem de uma jornalista que faz mestrado, né? Então, eu sempre gostei de escrever, eu não me preparei sequer para trabalhar com vídeo, na verdade, sempre me preparei para trabalhar como repórter de texto. Eu gosto de fazer investigação e sempre gostei de apresentar minhas investigações em texto. Então, quando eu fui organizar o texto da dissertação, eu já enxerguei a possibilidade de que aquilo pudesse virar um livro. Até a banca, quando eu defendi, recomendou a publicação. O que eu fiz da dissertação para o que virou o livro foi eliminar a discussão teórica. Algumas exigências acadêmicas que para a dissertação faziam parte de uma discussão que é mais ampla, que você vai discutir conceitos históricos, conceitos do campo de justiça de transição, que aí já não faziam muito sentido para um público mais amplo, que quer conhecer a pesquisa, que quer conhecer o caso, né? Basicamente a transformação foi essa. Foi eliminar muita discussão teórica e atualizar um pouco, porque aí foi feito, né, para sair agora, em fevereiro de 2025, então, infelizmente, pouca coisa tinha andado de maio, setembro de 2014 para fevereiro de 2025. Eu fiz esse processo basicamente entre novembro, dezembro e janeiro, assim, foi bem corrido. Mas não tinha, como a pesquisa era histórica desde 1970, já estava tudo ali, né? Era basicamente contar o que não foi feito nos últimos 10 anos, que o caso ficou parado no Supremo Tribunal Federal. Para quem ainda não leu Crime Sem Castigo, o que você destacaria como o mais importante que o livro revela sobre o caso de Rubens Paiva? Tem algo que te marcou? Eu fico marcada eu pessoalmente, né, pela trajetória da Eunice Paiva. Muito bonito ver o filme ganhar esse lugar, esse espaço, ser o primeiro Oscar do cinema brasileiro, com essa história que é tão forte, tão potente, que ilumina uma mulher que tem uma trajetória incrível. E também isso, né? Ela reposiciona a luta de uma mulher dentro do todo dela, né? Que me marcou muito isso, essa luta da Eunice, que era uma luta que não demonstrava que essa violência do Estado contra a família dela colocasse ela numa caixinha, estereotipasse ela, né? Daí vem a frase do "nós vamos sorrir", né? Queriam que ela fizesse uma foto, uma revista ali, triste. E independente, né, da violência que eles tinham sofrido, ela não queria se resumir a isso. Entre outras coisas, ela era uma pessoa bastante alegre. Então, quando eu faço a pesquisa, eu enxergo muito esse esforço, essa luta, esse trabalho da Eunice, e já documento muita coisa, porque é ela a pessoa que vai, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento do desaparecimento, tentar o esclarecimento do caso. E depois, isso vai sendo levado pelos filhos, e aí tem o trabalho da imprensa, que também é fundamental. Então, eu gosto de olhar para o processo das coisas. Eu acho que é muito importante que a sociedade saiba, e é nesse sentido a minha contribuição, como o jornalismo também é importante para construir conhecimento. Quando o Estado estava ausente e não fazia o seu papel de investigar um desaparecimento, porque afinal de contas era o próprio Estado que estava ali por meio desses agentes públicos, pagos com dinheiro público, assassinando, torturando, desaparecendo com pessoas, quem ajudou os familiares a fazer esse trabalho de esclarecimento dos casos foram colegas jornalistas, foram colegas repórteres que fizeram isso. E eu me orgulho muito de, em algum momento, ter feito parte desse grupo de jornalistas que se dedicou ao caso, sabe? Mas tem muita gente muito importante, desde os anos 70,
que, no fim, a história da imprensa é pouco documentada. Então, é importante que a gente conte a história do Fritz Utzelli, do Heraldo Dias, da Marta Batista, repórteres que foram fundamentais para que hoje a gente soubesse, por exemplo, quem são os assassinos do Rubens Paiva. Sem o trabalho deles isso ia ser impossível. Falando sobre os bastidores da apuração, quais foram os maiores entraves que você enfrentou para acessar documentos e informações ao longo da investigação para escrever a obra? O que mais dificultou o seu trabalho? Teve um pouco de tudo, né? Não é muito fácil de trabalhar com a documentação de ditadura, porque muita coisa desapareceu, muita coisa foi destruída, mas eu me lembro que eu travei ali um embate com a equipe do cartório da Justiça Federal para acessar autos que eram públicos, o que demonstra um pouco o desconhecimento da própria lei de acesso à informação, do que é um processo que é público. Existe segredo de justiça e existe processo público. Eu me lembro de um embate que o escrevente me falar assim, não, mas esse aqui é um caso de homicídio, é mais sensível. Eu disse, não estou entendendo. Ele não tem sigilo. Então eu tive que contar com o auxílio do Ministério Público Federal para poder ter a cópia do processo. E muita gente tinha morrido também, né? Ao longo desse tempo, assim. Mas foi possível documentar, assim, muita coisa. Eu trabalhei com a sindicância que foi feita nos anos 70, fraudulenta, depois com as investigações que foram feitas em 86, e todo o processo que a Eunice tentou no Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, e aí depois, mais recente, as investigações do Ministério Público Federal e da Comissão Nacional da Verdade. Também teve isso, assim, teve um embate difícil na época. A Comissão Nacional da Verdade estava muito pressionada a entregar resultado. E nem todos os momentos a gente conseguiu ser parceiro de um trabalho que acho que a gente deveria ter sido, sabe? Tinha muito essa dificuldade. Eu mesma cedi informação várias vezes e aquilo era levado sem nenhum diálogo assim, com a gente, e que não foi bacana, assim, e que não ajudou na contribuição mesmo da construção do relatório, sabe? Mais do que o trabalho dos conselheiros, aquele é um trabalho que vem da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, das famílias de muito tempo, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que é a comissão que ainda existe, né, mas que tem um limite. A comissão, as pessoas sabem pouco essa diferença. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que é a que ainda está funcionando, que o Bolsonaro acabou e o Lula recriou depois de 1 ano e meio, ela só pode localizar cadáveres e covas e fazer exames para identificação dos cadáveres. Ela não pode promover investigação sobre os fatos. Então, por exemplo, não dá para investigar os responsáveis pelos crimes com o trabalho da Comissão Especial, entendeu? Por isso, a Comissão Nacional da Verdade foi criada para a investigação, para esclarecer como se deram as graves violações de direitos humanos. Por exemplo, o assassinato do Rubens Paiva. Mas longe de ser o único, né? Tem aí o caso do Vladimir Herzog, enfim, né, vários outros casos também. Então, esse trabalho ficou pela metade. Tinha uma recomendação para a criação de um órgão permanente que desse sequência ao trabalho da Comissão Nacional, mas nunca foi criado. Diante do volume imenso de documentos, depoimentos e arquivos que você consultou, como você se organiza para não se perder nesse emaranhado de informações e garantir a precisão dos detalhes? Você usa algum tipo de planilha? As pessoas me perguntam muito isso, né? E eu tenho essa tristeza de dividir que quase nunca uso planilha, não para isso. Uso planilha para coisas muito específicas de apuração financeira e tal, mas para organizar, eu até deveria talvez usar, nem sei, mas eu criei alguns mapas mentais, assim, organização mental, até aprendendo com militares, né? Eu faço aranha, assim, tipo assim, eu desenho. Primeiro eu desenho, tá na minha cabeça, depois eu desenho, vai ser assim, e aí depois eu roteirizo mesmo. Quer dizer, depois de muito mergulhar e estudar, primeiro vem na cabeça, né? E aí o roteiro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Tá, por onde eu começo, por onde eu termino?
O que é que vai levar uma coisa a outra? Eu trabalho muito fazendo roteirização disso. Até daria para fazer por planilha? Daria, mas eu, particularmente, para isso, eu nunca fiz. Para roteirização nem dos livros, nem do livro do Bolsonaro. Tinha a ver muito com... Eu acho que tem um momento original da concepção, pelo menos no meu processo, né? Posso aprimorar o meu processo. Mas que é o caos, entendeu? Você precisa... É como se fosse uma escultura que você vai lapidando. Tem um momento ali, pelo menos pra mim, que é botar tudo. Tipo, eu vivi isso com o livro do Bolsonaro. Mais do que com a dissertação. A dissertação até fiz mais. Fiz ao longo do mestrado, fiz alguns capítulos ao longo das disciplinas, mas o livro do Bolsonaro, mas assim, eu sentei, até porque eu tenho um outro projeto que, na verdade, está atrasado, e aí eu sentei porque eu não conseguia, tinha que fazer o livro do Bolsonaro. Aí eu sentei e escrevi, assim, tipo, 150 páginas, 20 dias. Depois eu vejo. Se você ficar tentando fazer aquele texto certinho de cara, você vai barrar no texto, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito aqui na universidade, e muito treinada por Tatiana Teixeira. Refazer mais uma vez. E mais uma vez de novo, entendeu? E se pegar de novo, dá para refazer mais um pouquinho. Eu acho que é esse processo de depuração, de lapidação, que faz com que você encontre a frase certa, a palavra certa, para precisar o que você quer dizer. Mas no começo tem a ver com soltar mesmo, deixar correr fluido. O livro Crime Sem Castigo tem um foco mais histórico, enquanto O Negócio do Jair, a sua outra obra, trata de acontecimentos mais recentes. Na sua experiência, quais foram as principais diferenças entre apurar um caso do passado e outro da atualidade? É uma boa pergunta, mas eu não vejo tanto. Eu entendo que tem fatos que são de agora, mas para mim, a minha própria carreira, eu não consigo olhar para ela sem enxergar um ciclo completo entre as coisas. Eu não teria, embora o livro do Bolsonaro tenha saído antes, a dissertação já estava pronta. Ela só não tinha sido publicada em formato de livro. E eu não teria feito o livro que eu fiz do Bolsonaro se eu não tivesse feito a cobertura sobre ditadura militar. É me especializando em cobrir militares, que eu vou conhecer o Bolsonaro, que eu vou conhecer esse entorno do Bolsonaro, que eu vou criar fontes nesse ambiente, que vai acabar me levando para cobrir a ascensão dele à presidência da República. Então, não é a mesma coisa, mas tem um certo núcleo ali que é próximo, que não é distante. Tanto é que o Bolsonaro empregou a mulher do general acusado pelo assassinato do Rubens Paiva, que aí, quando estou fazendo investigação sobre os funcionários, eu e uma colega, a Juliana Castro, paramos e eu olho aquele nome ali, esse sobrenome Bellion eu conheço. E aí eu jogo no meu drive, assim, não, é óbvio, é o general, a mulher do general, deve ser a mulher do general. E aí a gente começa a fuçar e descobre realmente era a mulher do general. Então, eu diria que, assim, tem algumas coisas que têm a ver com conhecimento específico da área. Então, se eu não tivesse toda essa bagagem que eu tenho sobre justiça de transição, a ditadura, as nossas leis, o nosso sistema, né, dentro desse setor, eu não consigo transitar, né, nessa área. Eu transito dentro disso, nessas investigações, porque mais que dominar o caso, eu domino esse campo de pesquisa, né, que é um campo novo, inclusive, poucas pessoas se debruçaram com mais afinco a isso, porque é recente, né, o Ministério Público Federal começa a colocar essa argumentação há 10 anos, né, são esses os primeiros casos em que se discute isso. O Supremo sequer discutiu, vai começar a discutir agora, por causa do filme, o Supremo finalmente vai discutir a aplicação do conceito de crime contra a humanidade, se a lei de anistia vai cobrir os crimes contra a humanidade, ou se vão ser só alguns termos que hoje vão começar a pipocar aí,
crime contra a humanidade não é só o desaparecimento forçado. É o assassinato também que é cometido em contexto de ditadura, é a escravidão, é o estupro dentro de uma ditadura. Se ficar como está o voto do ministro Dino, por exemplo, aí vai o caso do Rubens não anistia, mas o do Vladimir Herzog anistia. Os assassinos do Vladimir Herzog escapam, porque é um crime instantâneo. O corpo do Vlado não desapareceu, ele foi entregue, mas ele foi assassinado também. Então, eu tive que estudar, né, essa área que tem pouca coisa ainda no Brasil sobre, de lá para cá deve ter vindo mais. Mas o Brasil é recente nisso, né? A África do Sul fez um trabalho transacional anterior, Argentina, Chile, Uruguai, a gente está muito atrás nisso. Então, primeiro, dominar essas questões, né? Aí dominar o caso, ler tudo que tinha sido publicado, começa quase que como o clipping lá que aparece no Spotlight, que eles vão lá ler todas as matérias do caso antes de começar a fazer, é um pouco assim. Eu sempre acho que esse é um primeiro passo. Ler tudo que já existiu sobre. Ninguém inventa a roda. Você sempre vai fazer uma coisa em cima de coisas que já foram feitas. Então, a referência, ela é sempre importante. Dominar até para saber quais foram os buracos que ficaram. Quer dizer, o que não se avançou antes. E aí, dos fatos recentes, eu acho que me exigiu. Eu não tinha especialização em cobertura de lavagem de dinheiro até então, assim, eu tinha feito cobertura de corrupção, mas investigação de lavagem eu tinha feito pouca coisa, assim, bem pouca coisa. E eu me especializei, aí, assim, dinheiro vivo, empresas, cartório. Pô, não tinha ninguém para me ensinar, não, como é que fazia pesquisa de cartório. Eu tive que aprender a fazer, meio que perguntando, né, aprendendo. Hoje em dia eu dou curso, dou uma mão na roda para os colegas, mas já aprender a mexer no sistema, entender o que é cada documento, que tipo de informação que você recebe. Eu me dediquei a aprender isso justamente para poder fazer coisas que, inclusive, as autoridades em algumas partes não estavam fazendo. São conhecimentos somados, mas eu acho que o repórter, eu sempre vi isso assim, o repórter é um grande resolvedor de problemas. Vai ter muita coisa que você não vai saber, e aí você tem que apurar. Você vai apurar isso, tem que ter humildade de saber, reconhecer que não conhece, e de correr atrás para aprender. Sempre se aprende alguma coisa apurando qualquer coisa, entendeu? Até fofoca, às vezes, dependendo da situação. Eu lembro que, na medida em que eu ia investigando o Bolsonaro, as pessoas me contavam as histórias da família. E no começo eu achava que era isso, era fofoca, né? As histórias sobre aborto, sobre os casamentos. Depois eu fui entendendo, não, isso aqui não é uma questão de foro privado, da privacidade dele, da família dele. Não, ele está aí pregando um conservadorismo para a sociedade brasileira. Como é que a gente tem que viver a partir do que ele acha e de uma orientação religiosa que ele tem. Nem sei se tem tanto também, que eu acho que tem muita hipocrisia nesse discurso. E aí é notícia. É notícia porque é hipócrita. É notícia porque é mentira. Que ele se apresenta como um homem conservador que ele não é. Ele tem um discurso. A realidade é outra. Então, eu costumo dizer assim, que as pessoas, como repórter, tem que apurar tudo. Não necessariamente você vai escrever tudo que você apurar. Tem coisas que talvez não precise. Mas tentar saber é a nossa obrigação. Durante a apuração e escrita do seu novo livro, você enfrentou alguns dilemas éticos? Se sim, você poderia compartilhar alguns com nós? Teve um dilema ético, não no livro especificamente, que foi na investigação mesmo, né? Ao entrevistar o Malhães, quando o Malhães fala sobre o que aconteceu sobre ter desenterrado o corpo do Rubens, quando eu volto da entrevista, eu tenho pouquíssimas horas entre chegar na redação, escrever a matéria, fechar a matéria e publicar. E não deu tempo de falar com a família antes. Eu não tinha, na época, um contato muito próximo ainda. Hoje tenho. Um pouco depois disso a gente fez, e desde então já tenho
mais de 10 anos que a gente tem uma relação ótima. Mas na época eu acabei não conseguindo, 1 milhão de coisas para se resolver, uma entrevista de 5 horas, decopagem, fechamento, 1000 coisas. Eu acho que ficou a tarefa para um colega repórter, e eu acho que ele não conseguiu, foi conseguir no dia seguinte, fazer quase como uma repercussão. E foi uma coisa que eu ouvi depois da Vera Paiva, que foi a experiência deles de saber pelo jornal, né, o relato do Malhães, que é muito horrível, né? Que a família tenha que saber pelo jornal a história, né, de que ele tinha recebido uma missão para desenterrar os restos mortais, e que, né, ficava, inclusive, sem precisar, se tinha jogado no mar ou no rio. É o pai, né, dessas, assim, pra gente é um caso conhecido e famoso, para eles é o pai, né, então eu me senti muito mal. Foi um erro que eu cometi como repórter, e que nunca mais, assim, eu repeti. Eu sempre tento dar a notícia antes, primeiro, para a família, né, sobre o que está sendo, o que foi descoberto, tudo, assim, não só nesse caso, como vários outros, e para vários outros casos também, não só os casos da ditadura. Isso foi um cuidado que eu tive, que eu aprendi nessa experiência, assim, porque ali, às vezes, a gente está tão assoberbado com o fechamento e atender as demandas da chefia, e elas não são mais importantes do que tratar com os familiares, né, direito. E, ao mesmo tempo, eu vivi uma outra coisa ética desse tipo de coisa, que foi o assassinato do Malhães, né? Que aí foi entrar em contato com a família dele pós-assassinato. Ele era o que ele era, foi um torturador dos piores que o Estado teve, mas ele tinha 5 filhos, né? Então, no dia do crime, quando eu cheguei na casa dele, assim, ainda tentando saber o que tinha acontecido, né? Aí ter que lidar com as filhas foi bem difícil, porque quando eu ia lá entrevistar ele, elas não moravam lá, elas nunca estavam lá. Tava só ele e a mulher dele. E com a mulher dele eu tinha uma relação boa, me dava bem, assim, eu era uma das poucas mulheres que frequentava aquela casa, inclusive. Só que com as filhas, não. E as filhas é de outro casamento, é uma outra situação, assim. Então elas tinham um misto de revolta e de curiosidade com relação aos jornalistas. Mas principalmente comigo, porque eu tinha feito as matérias mais reveladoras ali, né? Que tinham botado ele num holofote. Então tinha ali um pouco, uma delas chegou a me dizer assim, nossa, ele falava coisa pra você que não tinha falado pra gente. Muito ruim, né? Lidar com tudo isso. Com a fonte ter sido assassinada, um mês depois do crime, refletir muito sobre o fato de que eu não tive nenhuma responsabilidade sobre o crime, não, mas também tentar sempre entender que a gente faz jornalismo e às vezes não tem controle das coisas, entendeu? Então, essa responsabilidade, ela tem que estar sempre atenta sobre o fato de que você não tem controle sobre o que pode acontecer. Mesmo que a fonte diga que tudo bem, que é isso e tal. E ele não foi, realmente, os assassinos dele são pessoas ali da região que eram próximas ao caseiro, não teve a ver com a entrevista. Mas ele fez muitos inimigos ao longo da vida, por ter integrado grupos de extermínio e tudo. Então, a impressão que eu tenho é que tinha muita gente que tinha raiva dele já, e que estava esperando a oportunidade, entendeu? Então, mesmo isso mexeu muito com a minha cabeça na época, sabe? Para pensar e reforçar certos cuidados com... A gente faz jornalismo, às vezes o jornalismo vai lá e as informações andam pelo vento e ganham outros contornos e repercussões que é impossível prever. E aí também, depois não adianta... nesse caso não, porque passava muito longe, mas assim, em outras situações, tem que sempre se perguntar, sabe, o que é mais importante ali. É só a matéria, a informação, é melhor dar uma segurada. É difícil, assim, cobrindo o caso da Marielle mesmo, muitas vezes esses questionamentos foram necessários, sobre se a matéria era viável no momento em que aquilo, para não atrapalhar a investigação do caso, entendeu? Então, às vezes tem essa ânsia da audiência,
que ela atrapalha. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, falamos mais com a Juliana Dalpiva. Não saia daí! Estamos de volta com mais um UFSC Entrevista. A convidada de hoje é a jornalista Juliana Dalpiva. Juliana, como você vê a relação entre o jornalismo investigativo e a preservação da memória, especialmente em um país com tantas histórias silenciadas e distorcidas? Eu acho que o Ainda Estou Aqui deu uma nova oportunidade para que esse tema não fosse esquecido, para que o Brasil pudesse voltar a discutir esse tema, reabrir a investigação, não deixar a lei de anistia simplesmente passar uma borracha em cima disso tudo, inclusive porque a lei ela não prevê esse perdão desse jeito, não pode investigar nem nada, ela é uma interpretação que se faz dela, que embarrera boa parte dos casos. Então, o Supremo tem hoje essa possibilidade de rediscutir, criar um limite que não permita que os crimes mais graves, os assassinatos, os desaparecimentos, estupros, sejam anistiados. Se eles vão fazer ou não, não sei. Espero que sim. Tem um clima ali no bastidor de que é possível, de que, dentro desse contexto, inclusive, que se está para julgar, né, o processo da nova tentativa de golpe de 22, a ideia é um pacotão, né? Passa tudo. Mas tem que ficar alerta. Só que, para além disso, eu acho que a sociedade precisa se engajar. Essa tem que ser uma pauta da sociedade, né? Não se constrói democracia com base ao esquecimento, sabe? É preciso continuar. Você acredita que o jornalismo tem o poder de reconstruir e dar visibilidade a histórias que foram apagadas ou ignoradas pela narrativa oficial? Eu acho que a gente contribui. Eu não gosto da ideia de que a gente tem esse poder todo, luminar. Eu acho que a gente é uma peça dentro dessa estrutura, mas com muitas limitações. A gente tem que fazer o nosso papel, que é investigar os casos, produzir reportagem, ajudar a construir conhecimento. E sim, né, eu acho que não só o jornalismo pode ajudar dentro desse processo, como a gente está vendo na própria repercussão do filme do Ainda Estou Aqui. A literatura também, né, tem essa capacidade. Como é que não vai se simpatizar, ter empatia por uma família que perdeu um pai levado do dia, assim, para a noite, do nada, sem nenhuma explicação, sem nenhuma legalidade, sem nada, é levado, pai de 5 filhos, some, não dá explicação nenhuma, deixa essa mulher viúva, e viúva não, né, porque ela não podia ser viúva, ele desapareceu, eles mentiam sobre o que tinham feito, então sequer ela podia ter primeiro, do ponto de vista emocional, o luto de ter perdido o companheiro, mas do ponto de vista prático, não tinha uma certidão de óbito para movimentar a vida administrativa. E aí, por isso, assim, até o filme mostra, né, a cena da certidão de óbito. Eu achei muito forte quando eu vi, porque eu pesquisei isso, né? Eu vi o tanto de vezes que ela lutou para a certidão de óbito. Porque era inacreditável a ideia de você ter que ficar provando que a pessoa morreu, sendo que todo mundo sabe que ela foi assassinada. Mas ele tem que andar por aí com primeiro tinha uma época que tinha um atestado de ausência, depois de muita reclamação. Mas é isso, não podia mexer no seguro, não podia mexer no banco, não podia vender terreno. Mas, além da violência brutal de tirar um parente, né, o pai de 5 filhos, marido da Eunice, eles inviabilizam a vida deles, né? Mas ela vai para a luta, né? Aí a volta para a faculdade, vira uma defensora de direitos humanos, né, de direitos dos indígenas, mais do que da própria causa, que
com relação aos mortos e desaparecidos. Então, ela reconstrói a vida e a trajetória dela de um jeito muito bonito, corajoso, inspirador. Mas é de uma violência brutal, né, tudo isso. Então, eu acho que o jornalismo ajudou muito a Eunice ao longo do tempo, e tem essa capacidade de ajudar a iluminar, mas a literatura também tem, né? A história, eu acho que esse filme, ele é uma vitória de todo um campo que trabalha nessa área, historiadores, jornalistas, escritores do cinema, da cultura brasileira, porque tem vários outros filmes também, não ganharam Oscar e tudo, não são tão famosos, mas que durante muitos e muitos anos não deixaram essa história do Rubens e as outras passar, serem esquecidas. E quais são os principais desafios que um jornalista enfrenta ao tentar narrar eventos históricos de forma fiel, considerando as diversas perspectivas dos envolvidos? Difícil essa, hein? Poxa, tem tudo quanto é tipo de desafio. Porque, primeiro que é navegar dentro de uma história que já tem uma trajetória, né? Tem muito conhecimento. Então, primeiro é realmente dominar tudo que já é conhecido, para não fazer aquele fiasco, que é você fazer a matéria que você não já fez, entendeu? Esses dias eu vi uma matéria que assim, tem uma iniciativa que eu acho que é interessante, que é a iniciativa de revelar dados dos militares, de como as carreiras andaram depois da ditadura. Mas é óbvio que eles foram promovidos. A promoção em si não é uma novidade. Porque se eu falo o tempo todo, eu falo General Bellion, ele era coronel. É óbvio, a promoção é uma obviedade. Mas os detalhes do que aconteceu aí, não. Aí e trazer esses documentos à tona é muito legal, mas tem uma coisa sobre os pesquisadores mais recentes, os repórteres mais recentes, vão pegar esses temas, não conhecem a história, e aí fazem matéria em cima da matéria que já é conhecida, entendeu? E aí, assim, é chato, porque assim, ao mesmo tempo que você não quer deixar uma oportunidade passar, né, de falar do tema e tal, perdeu-se uma oportunidade de falar de uma maneira melhor sobre o tema, de avançar sobre aquilo, de iluminar aspectos que não tinham sido bem utilizados anteriormente. Esse é um exemplo, tem outros, assim. Eu também tenho muito problema com o uso de depoimento de militares a esmo, assim, né? Tem que ter critério. Quem está falando, como que está falando, por que está falando, da onde falou, testemunhou o quê. Esse diz que ouviu falar me incomoda profundamente. Dar espaço para uns caras que vêm, porque eu ouvi falar. Uma coisa é o cidadão que viu, testemunhou, outra coisa é o ouvir falar que lá em 1900. Infelizmente, muito, muito mentiroso. Muita gente também que quer ganhar espaço. E aí se deixa usar para ganhar audiência, eu acho problemático. Considerando o crescimento da desinformação no Brasil e no mundo, qual você acredita ser o papel do jornalista na preservação da verdade histórica e na formação crítica das futuras gerações? Não sei se é a responsabilidade que todos temos com todas as matérias que fazemos. Mas eu acho que essa é uma responsabilidade compartilhada, sabe? A gente não existe jornalismo sem não é jornalismo se não tiver apuração e critério com os fatos, né? Então, eu odeio a expressão fake news por causa disso. Porque se é fake, não é news, né? Assim, basicamente é isso. Então, e quem usa essa expressão é quem quer falar que qualquer trabalho da imprensa é mentiroso. A maioria das pessoas que usam essa expressão de maneira equivocada. Então, é mentira. Entendeu? Não é muito famoso, não é muito. É old school, né? Falar mentira. Mas é mais direto, objetivo, claro. Então, assim, os mentirosos, né? A mentira. É uma coisa mais óbvia em relação a isso. A nossa responsabilidade sobre a reportagem, o cuidado com os fatos, ela é mais importante hoje, na medida em que
há uma disputa, né, pelo espaço de apresentação das informações. E tem muita gente que não é nem que não é jornalista, é que não tem compromisso com a verdade histórica, como você está usando, e nem com os fatos. Não é nem a verdade histórica, mas os fatos. Então, tem muita mentira, né? Muita coisa que é ventilada de forma mentirosa. E o volume de informações também, que é uma coisa que eu acho que é outro componente que atrapalha muito para as pessoas compreenderem a gravidade dos assuntos, se soma a esse caos. Então você tem um monte de coisa, aí criam histórias em cima de pedaços das coisas, e aí vai adiante, quando você vê lá no final, já não é nem perto do que tinha começado, né? Então, a nossa responsabilidade aumentou em ser mais preciso, mais conciso, mais direto, apresentar de maneira mais interessante os trabalhos. Só que a gente está em redações cada vez menores, com menos gente, com mais dificuldade para trabalhar. Então, é uma luta desigual, assim, porque a turma que gosta da mentira não tem compromisso nenhum com nada. E aí não se consegue fazer uma lei para regular o uso das plataformas. Aí vem o chororô da turma que fica alegando censura, mas na verdade o que eles querem é mentir, é pelo direito de mentir, não é censura de informação séria, correta, precisa. Então é um momento muito difícil para ser jornalista, para trabalhar como repórter, mas existiram outros desafios em outros momentos também, né? É isso, assim, acho que nada pode ser pior do que a vivência de uma ditadura. Não que a gente não possa viver outra. Já beiramos isso aí e talvez essa seja a maior lição desse tempo, sabe? Acho que a verdade histórica, o trabalho da imprensa, a construção das informações de maneira precisa, correta, tudo isso ajuda a construir democracia. Mas democracia você constrói e você destrói. Dá para destruir também. E uma grande parte da destruição da democracia tem a ver com má informação, das pessoas, de uma geral, das pessoas estarem mal informadas, subinformadas, desinformadas, porque elas se alimentam daí de sentimentos, de ódio que elas têm de determinadas coisas, de raiva que elas têm de determinadas coisas, mas às vezes por uma mentira, por uma coisa que sequer é verdade. Há pouco tempo a gente viveu a confusão, né, em torno do PIX, da taxação do PIX. Estavam passando adiante como se aquilo por si só fosse ser a taxação do PIX, né? E isso gerou um efeito cascata gigantesco. E aí todo um erro. Tive um erro de comunicação do governo em torno disso, comunicaram mal, deixaram crescer, foram voltar atrás, sem deixar claro que não ia taxar. Só erro em cima de erro. A gente vai viver outras ondas de mentira. Na eleição teve a fake news, para usar a expressão que gostam, da MEI, né? Que iam acabar com a MEI. Ia acabar com a MEI. Me lembro, sábado, antes do segundo turno, um monte de gente, taxista desesperado, vão acabar com a MEI, vão acabar com a MEI. Foi o governo do PT que criou a MEI. O que vai acabar com a MEI? Então, onde vai acabar? Não acabou a MEI. Entendeu? Mas vão vir outros. A extrema-direita tem montado um aparato digital forte, potente, organizado para difundir informação falsa. E a gente, na imprensa, ainda enxuga gelo com isso, que por exemplo, no Boulos, agora na campanha para prefeito, quando mentiram sobre o exame de cocaína do Boulos, né? Aí depois era, o deputado alega que... Não, o deputado alega que aquilo é falso. É falso. Tem coisa que é grosseiramente falsa. Eu fui vítima já desse tipo de coisa também. Aí também escrevem em matéria minha dizendo que a Juliana, jornalista, alega que os prints, as conversas são falsos. É grosseiramente falso aquilo, sabe? Mas aí precisa que eu que diga, sabe? Assim, é quase como se eu tivesse que me defender de uma coisa que foi inventada, criada, sabe? Então, é desafiador
em parte, é quase desesperador o que vem por aí, mas também cabe a gente fazer a luta do bom combate. Trabalhar, continuar trabalhando, continuar produzindo conhecimento. Ver o meu livro sobre o Rubens agora ser publicado depois de 10 anos que essa pesquisa estava pronta, me deu um novo ânimo de acreditar que, sabe, assim, eu achava que esses temas não tinha mais espaço na imprensa para cobrir temas sobre ditadura, sabe? Muitas vezes eu quis sugerir pauta, não consegui. Publiquei matérias em espaços pequenos, não davam atenção. Você é quase o chato que continua ali insistindo naquilo que ninguém quer, que eles não queriam mais saber, né? Que as equipes, os editores não queriam mais. Então, assim, não tem muito como, quando você acredita no que está fazendo, sabe? A gente não vai salvar o mundo. Ou talvez a gente consiga salvar um pouquinho cada dia, sabe? Para terminar, que conselhos você daria para jornalistas iniciantes que desejam trabalhar com temas investigativos? Quais habilidades e atitudes são essenciais para seguir nesse caminho? Estava falando pro professor Áureo isso. Me fizeram essa pergunta um dia numa palestra e eu vou falar a verdade. Nunca saia para trabalhar sem água, alguma coisa para comer na bolsa, sabe, uma barrinha, chocolate, qualquer coisa, remédio, seus remédios essenciais para dor de cabeça, etc. E se puder, faça atividade física, de preferência, musculação. É necessário estar fisicamente preparado para aguentar o tranco. Todo o resto, as habilidades, os sistemas, as técnicas de entrevista, tudo isso, o tempo e a prática e o exercício vão te dar, desde que você esteja fisicamente bem. E eu tô falando isso por quê? Porque às vezes você vai ter que fazer um plantão de não sei quantas horas e você não vai poder sair de onde você... Se você não tiver água para tomar, você pode desidratar. Eu tenho pressão baixa, né? Então eu desmaio se eu ficar muitas horas sem comer. Justo, se eu desmaiar e não tiver ninguém nem para me socorrer, entendeu? Vou fazer o quê? Se tu tá com uma dor de cabeça do cão, e aí tu tem que sair comprar um remédio, entendeu? Você perdeu também ali o tempo do seu plantão na hora, às vezes, num lugar onde você tá. E estar fisicamente bem, entende? Para trabalhar é uma coisa que eu acho que se romantizou na profissão há muito tempo. Fumar, beber, não sei o quê. Aquelas imagens antigas, das redações antigas, né? E isso é muito, usando aqui, o old school. Você não vai aguentar o tranco. Para estar com a cabeça boa, para trabalhar duro, anos, numa pauta que não vai ser sei lá, as minhas pautas nunca foram uma coisa que um chefe me passou e aí eu fechei numa matéria. É uma iniciativa minha que não acaba, né? Quer dizer, eu continuo fuçando as coisas, as histórias. Eu trabalhei em vários lugares diferentes ao longo desse tempo. Eu não abandonei minhas histórias. Eu não abandono minhas histórias. Para poder fazer todas elas, tem que ter saúde. Se não tiver saúde, você não segura, entendeu? E é desgastante. Então, a primeira coisa que tem que fazer é cuidar bem de si próprio. Gostaria de agradecer você, Juliana, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui da TV UFSC. Obrigada a vocês. E o UFSC Entrevista fica por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais e até a próxima.